Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é bom. Amém. O Senhor é muito bom. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. E vamos começar a ler o verso 13. Glória ao nome do Senhor. Nas últimas semanas, nós temos ouvido, temos tomado conhecimento acerca de Deus, da sua essência, de Deus como Pai, de Deus eterno. Hoje falaremos sobre Jesus. Vamos conhecer um pouco mais acerca de Jesus. Jesus, o Filho primogênito do Pai. Amém? E por isso vamos ler esta passagem das Escrituras. Poderíamos ler outras muito semelhantes, mas vamos ler esta. Mateus 16, começar no verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E depois há várias respostas, não é? Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros, alguns dos profetas. E Jesus dá outra pergunta em cima da primeira: quem vocês dizem que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? O que dizem a meu respeito? Estava Jesus a questionar. Quem dizem as multidões que eu sou? Jesus estava a perguntar. Quem diz o povo que eu sou? Estas são questões que foram levantadas na época e questões que são levantadas ainda hoje. Por isso, a Bíblia nos ensina acerca de Jesus. Vamos conhecer um pouco mais acerca de Jesus? Entender quem é Jesus? Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Há muitas correntes filosóficas, religiosas, a dizer muitas outras coisas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Jesus é Deus. E Jesus, sendo Deus, quando esteve aqui na terra, Ele era também 100% homem. É um milagre. Ele era Deus e Ele era homem. O que é que as pessoas pensam ainda hoje? O que é que as pessoas falam ainda hoje? O que é que as pessoas afirmam? Chegamos à conclusão que as pessoas dizem a mesma coisa que diziam na altura. Foi um profeta. Foi um grande mestre. Um grande, hoje usa-se muito este termo, um grande influencer. Uma pessoa que influencia muita gente. Influenciou tanta gente que mudou o rumo da história. E muita gente diz: foi um pensador,
Foi o mentor de uma nova religião. Não há dúvida nenhuma. As pessoas acreditam que Jesus existiu. Foi um personagem histórico. E como personagem histórico, está na história. Muitos é isto que dizem. Sim, Jesus foi um personagem histórico que apareceu lá aos lados de Israel e que influenciou o mundo de então. Isto é o que as pessoas responderam e é o que as pessoas respondem ainda hoje. Foi um grande homem. Outros até chegam a dizer que Jesus era um comunista. Há pessoas a dizer isso. Que era o bem para todos, de igual forma. Todas as coisas que as pessoas dizem têm o seu lado de verdade. Mas aquilo que as pessoas dizem não é a verdade na sua totalidade. O que é que as Escrituras, a palavra de Deus, nos diz acerca de Jesus? Se nós começarmos a ler do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e lermos e lermos e lermos e lermos até terminarmos até o livro de Apocalipse ou ao livro de Revelação, nós vamos encontrar que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é descendente do rei Davi na linhagem real. Se nós formos ver as genealogias, nós vemos que Jesus veio da linhagem real da tribo de Judá e descendente do rei Davi. E a Bíblia diz que Jesus é o primogênito Filho de Deus. Primogênito Filho de Deus. Jesus é o Deus Filho. Filho do Altíssimo. Certa vez, quando Jesus estava a descer as águas do batismo junto a João Batista, ouviu-se uma voz do céu assim: Tu és o meu filho amado. Aleluia. Então Deus está a dizer que Jesus é filho. E Jesus, como filho, tinha uma relação muito completa com o Pai. Assim como Jesus tinha uma relação muito completa com o homem. Jesus, sendo homem, 100% homem, teve uma relação completa com o homem. Mas Jesus, sendo Deus, completamente Deus, 100% Deus, ele teve uma relação completa com Deus o Pai. Deus tem, ainda hoje, uma relação completa com o homem e com a humanidade. Nós encontramos na Bíblia, por isso eu disse, se lermos do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos na Bíblia várias expressões acerca de Jesus. Jesus, o pão da vida. Ele é o suficiente para tudo aquilo que nós necessitamos. Jesus é o pão da vida. Não há razão para andarmos perdidos, porque Jesus é a luz do mundo. Amém. Aleluia. Muitas pessoas andam perdidas. Andam perdidas, não têm a luz, não têm a iluminação, mas Jesus é a luz. Jesus é o pão, Jesus é a luz. Querem saber mais? E Jesus é a porta onde todos devem entrar. Aleluia, glória. Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. Não há melhor pastor que o Senhor Jesus. Ele é o pastor por excelência. Ele é o bom pastor que dá a vida, deu a vida pelas ovelhas.
Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras saídas da boca do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse que era a videira verdadeira. Quando eu olho para esta Escritura, quando ele diz que é a videira verdadeira, eu começo a pensar. Vamos tentar pensar todos juntos. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que eu sou um caminho. Não disse que eu sou uma verdade. Ele não disse que eu sou uma vida. Não, ele disse que eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. E depois ele diz que eu sou a videira verdadeira, porque é suposto as pessoas todas andarem aí a falar de outras videiras que não são verdadeiras. Há muita gente que fala muita coisa, mas que não é verdade. Mas graças a Deus, independentemente daquilo que o mundo crê ou não crê, independentemente daquilo que tu e eu queremos ou não queremos, está registado que Jesus foi filho de Abraão, rei dos judeus, filho do homem, o Nazareno, o carpinteiro, o santo e o justo, o apóstolo e sumo sacerdote, o príncipe da vida, o salvador da humanidade, o autor da salvação, o sumo pastor, como eu já disse, e acima de tudo o cabeça da igreja. Aleluia, glória. E sendo o cabeça da igreja, ele é o rei dos reis, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o fiel e verdadeiro, ele é o amém. Isto é, quando Jesus disse na cruz do Calvário está consumado, ele disse: tudo terminou, tudo está feito. Há uma palavra grega que diz telestai. Tudo foi feito. Tudo foi feito. Eu às vezes penso nestas coisas. Meus irmãos, eu quero vos dizer o seguinte. A obra de salvação foi completa na cruz do Calvário. Os homens se escusam de inventar. Tudo foi feito. Está consumado. A obra redentora foi terminada. Por isso ele é o Amém. Quando nós dizemos Amém, que quer dizer assim seja, nós estamos a dizer está bem, acabou, ponto final. Como se estivéssemos a escrever um texto e no fim do texto um ponto final. O ponto final é o Amém. Jesus é o Amém. Jesus é Cristo. Já pensaram? Tentem pensar comigo. Quantos cristãos estão aqui? Sabe o que quer dizer cristão? Cristão quer dizer pequeno Cristo. E Cristo também quer dizer o ungido. Se você é cristão, quer dizer que você tem a unção de Cristo. Ele é Jesus, o Cristo. Não é como alguns dizem António de Oliveira, o apelido. Cristo não é o apelido. Ele não é da família dos Cristos. Não, Cristo quer dizer ungido, o prometido, o Messias. O Messias que o povo de Israel ainda hoje espera. Aquele que foi prometido cerca de 700 anos antes da sua primeira vinda.
o Messias, o ungido, o prometido pelos profetas. Ele, diz a Bíblia, João 1, que é o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por Ele e nada do que foi feito teve a sua ausência. O Verbo, a Palavra. Jesus é a Palavra. Quantos querem conhecer mais de Jesus? A Palavra. A Palavra. Quer conhecer mais de Jesus? Quer ouvir Deus? Ouvir Deus, Jesus? A Palavra. Porque Ele é o Verbo. Ele é o Verbo. Quer orientação para a sua vida? O Verbo, a Palavra. Ele é o Verbo, Ele é o Logos. Quando nós queremos mais conhecimento acerca de Deus, nós vamos ao Verbo, ao Logos. Saber mais acerca de Deus e, neste caso, saber mais acerca de Jesus. No grego há uma palavra que diz Kurios. Kurios é uma palavra muito forte. Nem toda a gente, quando diz Senhor, sente o poder desta palavra. Mas os gregos, eles sabiam, Senhor é o Senhor. É o Senhor. Ou com outras palavras, é o boss. Ele é que manda. Ele é o Senhor. Curioso. Quero-vos dizer que Jesus é uma personagem, foi uma personagem exclusiva. Não houve mais ninguém como Jesus. E tão exclusiva que foi, que ela também é uma personagem inclusiva. Isto é, se você deixar, Ele interfere na sua vida. Mas Ele só faz alguma coisa se você deixar. O personagem é exclusivo, Ele também é o personagem inclusivo, se nós permitirmos que Ele faça alguma coisa na nossa vida. O que é que Jesus veio fazer? Jesus veio com uma missão. Amém? Sim ou não? Jesus veio com uma missão. A primeira missão que Jesus veio foi para reconciliar e restaurar a comunhão que o homem tinha perdido com Deus. Adão, ele perdeu a relação com Deus. De tal forma que Adão diz assim, quando Deus perguntou, onde estás, Adão? Adão diz, eu estou escondido. Eu já não posso estar a olhar para ti olhos nos olhos. A relação foi cortada. Mas Jesus veio reconciliar o homem com Deus de uma forma legal. Ele veio pagar a dívida do homem e trocar a cédula do homem de pecador para filho de Deus. Todos pecaram, diz Paulo à igreja de Roma. Todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Mas João diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então Jesus fez uma troca. A sua cédula era uma cédula de morte. Mas Jesus veio para dar vida. O próprio Senhor Jesus disse a certa altura, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Então Jesus veio com uma missão.
reconciliar o homem perdido com Deus. E o homem, ao tornar-se filho de Deus, tem que crer numa coisa muito importante. Não tem que crer nas suas capacidades, não tem que crer nas suas habilitações, tem que crer na graça de Deus. Quando Deus fala e falou a Moisés, Moisés estava a questionar: Deus, mas eles vão perguntar quem tu és, vão perguntar o teu nome. E Deus responde para Moisés: queres saber o meu nome? Eu sou o que sou. É muito interessante quando nós vemos os escritos dos Evangelhos acerca de Jesus. Ele começa sempre a dizer: eu sou. Eu sou. Quantos de nós já experimentou dizer a qualquer pessoa assim esta frase: eu sou cristão? Quantos de nós já fizemos isso? Eu sou cristão. Vou dizer-vos uma coisa. Talvez nunca pensaram nisto. Mas as palavras eu sou têm o cunho de Deus. E se você disse eu sou cristão, você está a dizer eu tenho o cunho de Deus, por isso eu sou ungido de Deus. Eu sou. Disse Deus, eu sou o que sou. Ou a mesma coisa, eu serei o que serei. Eu vou demonstrar na tua vida aquilo que tu precisas que eu demonstre. Porque eu sou suficiente para cada situação. Eu sou para ti aquilo que tu necessitas. Jesus foi um exemplo em tudo. Por isso eu disse, ele foi 100% homem, ele foi 100% Deus. Até Jesus dependeu do Espírito Santo. Quando Jesus é batizado, diz a Bíblia que desceu sobre ele uma pomba, sinal do Espírito Santo. E aí ouviu-se a voz: tu és meu filho. Jesus carregou consigo o Espírito Santo. E ele anunciou para a sua igreja a vinda do Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu. Jesus subiu ao céu e ele disse: não vos deixarei órfãos, mas dar-vos-ei um Consolador. Jesus dependeu, viveu com o Espírito Santo e deu a mesma capacidade, a mesma presença à igreja. Jesus subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus o Pai e neste momento está a interceder por cada um de vocês. Quem é filho de Deus faz assim. Jesus está a interceder por cada um. Neste momento. Ele diz que está à direita de Deus o Pai intercedendo. Mas não nos deixou órfãos. Não nos deixou sozinhos. E quando Jesus estava a subir, uns anjos disseram: da mesma forma estás a ver subir. Da mesma forma, assim vocês vão assistir à sua vida. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, igreja. Não é tempo para entretenimento, não é tempo para banquetes. Vamos ter um banquete eterno com Jesus. Não é tempo para perdermos tempo. Porque nós não sabemos quanto tempo, mais tempo nós temos. Não sabemos. Ele vai voltar. Os próprios anjos disseram: esse Jesus que tu estás a ver
a subir, da mesma forma Ele vai descer. Então que Deus ajude cada um de nós a entender que se nós falamos que somos cristãos, ou pequenos cristos, ou ungidos, ou vivemos na presença de Deus, que nós possamos ter consciência. É um tempo que nós estamos aqui. E que Jesus vai voltar para nos levar para si, para toda a eternidade. Então quem é Jesus? Jesus é o primogênito de Deus. E sendo o primogênito de Deus, talvez alguns nunca ouviram esta expressão, sendo o primogênito de Deus, é o nosso irmão mais velho. Imagine o seu irmão mais velho terreno. Muitas vezes o irmão mais velho é como um pai, é como um conselheiro, é como um ajudador. Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso irmão mais velho. E Ele está a preparar um lugar para a igreja. Ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. E se nós abrirmos as páginas do livro da Revelação, do Apocalipse, está uma cidade riquíssima à nossa espera. E nós preocupamos-nos tanto com as coisas terrenas. Preocupamos-nos tanto com as coisas do dia a dia. Quando nós somos filhos de um rei, e vamos viver na cidade real. Ouro e pedras preciosas. E estamos nós a preocupar-nos com o dia de amanhã. Com aquilo que havemos de comer, vestir. Por isso, Mateus disse, palavra de Jesus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esta é uma lei que muita gente não conhece, até mesmo alguns ditos cristãos. Eu estou a começar a escrever um tema acerca da dimensão terrena e dimensão divina. Isto fala-nos acerca de Jesus. Jesus viveu na dimensão terrena, humana, ao mesmo tempo que viveu na dimensão divina. Jesus, como homem, estava no barco a dormir no meio da tempestade. O pessoal todo estava agitado. No meio da tempestade, ele está a dormir. Sim. Sabe que Jesus também tem fome? Sabia disso? Jesus também estava cansado. Também tinha necessidade de dormir. Jesus foi 100% homem. Imagine, 100% homem. Então também sentiu aquilo que você sente. Também foi tentado em todas as áreas. Mas porque era 100% Deus, Ele se identificou completamente connosco. Deus, homem, veio identificar-se connosco. Ele é o Senhor. Por isso nós podemos dizer: glorioso, Tu és o Senhor. Sentiste tudo o que eu sinto. Viveste na minha dimensão, mas ao mesmo tempo viveste na dimensão divina. E agora nós, como cristãos, vivemos na dimensão terrena, física. Quantos querem ter a percepção que não são, embora vivam, não são da dimensão física e terrena? Não são. Mas quantos querem ter a percepção da dimensão espiritual?
Quanto mais nós entrarmos na dimensão espiritual, na dimensão divina, menos a dimensão terrena física terá algum significado. Imaginem, certa vez, porque as finanças, sabia que as finanças existem desde os tempos passados? As finanças, o Mateus, o evangelista Mateus, era o fiscal das finanças. E certa vez, desafiaram Jesus para pagar os impostos. O próprio Senhor Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Amém? Mas é interessante que ele vai pegar uma história e vai dizer: vai lá pagar os impostos. Quantos já tiveram dificuldades em pagar os impostos? Vamos ser sinceros. Eu sei, toda a gente. Sabe onde é que está o suprimento para pagar os impostos? Na dimensão divina. Porque Jesus disse a um personagem: vai ali àquele peixe, está ali a moeda dos impostos. Muitos de nós já passamos por isso. Quanto mais, eu vou reforçar agora, quanto mais nós entrarmos na dimensão divina, menos a dimensão terrena e física terá importância. Se eu tiver uma relação com o meu Mestre, com o meu Senhor, e se eu viver mais tempo na dimensão espiritual, na dimensão divina, eu conheço quem é Jesus, conheço quem é Deus e sei que tudo vai bem. E que há de aparecer a saída, a resposta. Amém? Quem crê nisto? Pode ficar de pé. Amém?